Quando eu cheguei até aqui nessa carreira, que eu arrematei com a linha Encanto, eu falei para vocês, olha, vai fechar o trabalho, porque aconteceu isso com o outro, do trabalho começar a fechar. Aí eu falei, ó, crochê redondo fechando não é problema, né? O que que acontece? Essas carreiras que eu fiz lá no YouTube, elas consertaram essa parte do crochê que terminou fechando. Então, até aqui consertou. Aí, o que que aconteceu com esse aqui que eu já testei? Eu fiz o gráfico exatamente. Esse aqui eu segui à risca o gráfico, tá? Aí, o que que aconteceu? Em alguns momentos, ele fechou de novo. Aí, o gráfico tentou consertar. Não consertou muito. Aí na última carreira, parece que quem criou o gráfico viu, não vai consertar, deixa eu aumentar demais aí. Aí aumentou muito nessa última carreira aqui. Então acabou dando certo. Meu trabalho, eu vou até dizer que deu certo entre aspas, tá? Porque seguindo o gráfico à risca, a gente tem que ajeitar ele. Sabe quando você tem que ajeitar o crochê para ficar um disco mesmo? Porque ele ficou fechando mesmo com todos os aumentos aqui da última carreira. Então, quem olha, quem é leigo, não percebe o que aconteceu com ele, porque ele está esticado. Mas eu já com o olho clínico, então, voltando aqui, né? Agora, eu que tenho olho clínico, eu percebi que aqui é para ser um V certinho. Em alguns desses desenhos, o V tá arredondado assim, sabe? Em alguns grupos, os 3 pontos altos estão mais abertos, em outros eles estão mais fechadinhos. Então, por que que acontece isso? Porque eu tenho que ficar esticando o trabalho para ele não para ele não fechar, para ele ficar um disco mesmo. Então, não está correto. A distribuição dos aumentos não ficou correta. Então, o gráfico, no meu ponto de vista, não está correto, tá? Então, como eu já testei aqui, eu vou passar para vocês o que eu acho que é o ideal, tá? A distribuição de aumentos. Eu vou até mostrar aqui no gráfico. Se vocês quiserem dar um print no gráfico aí, pode dar. Aqui eu acrescentei essas quantidades que eu botei quantidades de correntinhas a mais, tá? Então, por exemplo, aqui em vez de botar 4, eu vou botar 5 agora. Aqui, em vez de botar 5, eu vou botar 7. Aqui, em vez de botar, aqui tem quanto? 3, 6, 7. Aqui, em vez de 7, eu vou botar 9. E aqui, em vez de 9, em vez de 8, eu vou botar 10. E aí, exatamente, a final vai terminar com 11. Então, aqui no final eu vou ficar com a mesma quantidade de correntinhas. O final eu não vou mexer. O que eu vou fazer aqui é distribuir melhor a quantidade de correntinhas. A partir desse segundo supply, eu vou fazer esse conserto, mas não vai dar muita diferença para o meu outro, para ficar um conjunto igual, porque aqui na última carreira eu vou manter a mesma quantidade de pontos, tá? Eu só vou distribuir melhor o aumento, em vez de fazer todo o aumento aqui em cima, como eles fizeram. Essa carreira que eu vou fazer agora, eu ainda vou seguir o gráfico e ela não vai ter aumento. Então, é possível que ela feche também. No final, ela pode ser que comece a fechar o trabalho. Mas eu vou manter, por conta do desenho, para não mudar o desenho, eu vou manter essa carreira sem aumentos mesmo. Então, vou fazer aqui as 3 correntes de altura e os 3 pontos altos, né? Para ficar 3 pontos altos aqui. Então, aqui eu vou passar a ter 3 correntes. Eu vou sempre ter 3 correntes de espaço nessa carreira, tá? Aí eu vou para o próximo grupo. E aí eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, eu vou mostrar para vocês que nessa carreira... Bom dia, Ruth, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês que essa carreira não tem aumento. Então, aqui, 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Vou fazer mais 3 correntes e recomeçar o grupo.
Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês que não tem aumento nessa carreira, olha. Porque aqui eu tenho 2 correntes e 4 de espaço. Aí, os blocos são sempre iguais, bloco de 3 pontos altos, né? Mas, então, o que que eu tenho? Os blocos que não vão mudar. E aqui eu tenho 6 correntinhas no total, né? 2 aqui e 4 aqui. O que que tá acontecendo nessa carreira? Os blocos se mantêm. E aqui eu tenho 3 correntes e 3 correntes. Então, eu tenho 6 correntinhas do mesmo jeito que embaixo. Então, perceberam? Nessa carreira não vai ter aumento. Ah, então vai fechar o trabalho, né? Vai fechar. Mas do jeito que eu espalhei melhor os aumentos, isso não vai ser problema, tá? Então, por conta do desenho, nesse momento eu ainda vou seguir o gráfico. Então, 3 blocos, um bloco de 3 pontos altos, 3 correntes, e aí começa tudo de novo, tá? Então, por toda essa carreira vai ser assim: 3 blocos de pontos altos, bom dia, Márcia, e 3 correntes de espaço. Então, agora é paciência aí para acompanhar, tá? Que eu vou ter que fazer a carreira toda aí com vocês. Aí, ó, gente, cheguei no final da carreira. Então, agora no final da carreira, vou só fazer as 3 últimas correntes aqui de espaço. Venho aqui na terceira corrente de altura. E aí, vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, eu não sei se eu vou conseguir botar aqui para ver se ele fechou. Deixa eu ver se eu consigo botar. Olha, coraçãozinho subindo, ó, fechou, tá vendo, ó? Fechou, um pouquinho de nada, mas fechou, tá vendo? Porque não teve aumento nessa carreira. Se a gente esticar, olha, até que vira um disco. Mas naturalmente ele não fica. Naturalmente, se eu soltar ele, ele ainda dá uma fechada. Então, o que eu decidi fazer? A partir da próxima carreira que eu já comecei a mexer no gráfico, tá? Eu sempre acabo fazendo isso e soltou aqui. Quando é crochê redondo, muitas vezes eu mexo mesmo no gráfico. Ah, tem um monte de coraçãozinhos subindo aí, muito obrigada, viu? É só dar umas batidinhas na tela que o coraçãozinho sobe aqui para mim. Então, vamos para a próxima carreira. Nessa carreira, como eu falei, eu vou começar a mexer no gráfico. Então, nessa próxima carreira, aqui dentro do grupo, eu vou fazer 5 correntes ao invés de 4, como fala o gráfico. E aqui eu vou manter a diminuição de 2, tá? Mesmo eu diminuindo aqui, como o gráfico pede para diminuir aqui, mas eu estou compensando o aumento aqui dentro do grupo, tá? Então, fiz as 3 correntes e aí foi ficando mais animada a live. Então, até a próxima, tá? Um beijo. Então, tem aí o grupinho, né? 3 pontos altos. Aí, aqui nessa parte que tá abrindo, então aqui eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. A garganta já tá falhando. Então, 5 correntes. No gráfico diz 4, tá? Mas eu vou fazer 5. Beijos. Beijo, Lu. Então, vou fazer aqui os meus 3 pontos altos. E aí eu vou mostrar para vocês que vai ficar com o aumento. E aí, entre um grupo e outro, são 2 correntes só, tá? 2 correntes, aí vem e faz o grupo. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui embaixo, eu tenho 6 correntinhas, certo? 3 e 3, 6. Agora, aqui eu vou ter 7, né? 5 e 2, eu vou ter 7. Então, eu tô aumentando uma correntinha só, né? Então, não é um aumento muito grande, não vai correr o risco do trabalho ondular, tá? Porque quando o crochê redondo ondula, aí não tem jeito, viu? Tem que desmanchar mesmo. Então, repetindo, aqui, ao invés de fazer 4 correntes, eu vou fazer 5. 1, 2, 3,
4 e 5. E aí eu vou e repito o grupo. Então, esse é o padrão dessa carreira, tá? Então, tá aqui 3 pontos altos, ó. Então, tá aí. E para passar para o próximo grupo, 2 correntes. E aí eu vou fazendo o meu grupo. Então, esse é o padrão aí dessa carreira, né? Os grupos de 3 pontos altos não mudam. Então, aqui onde está abrindo, botei 5 correntes. Aqui onde está fechando, eu botei 2, tá? Então, agora é terminar a carreira. Aí, agora eu tô chegando aqui no final da carreira, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da quantidade de material, tá? 5 correntes. Então, vou fazer aqui meus últimos bloquinhos. E aí, já vou falar sobre a questão do material com vocês. Uma surpresa boa que eu tive. Então, aqui, ó, cheguei no final, vou fazer as 2 correntes de espaço. Venho na terceira corrente de altura, fecho com um ponto baixíssimo. Opa! Escapuliu aqui. Deixa eu fazer de novo. Venho na terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Pronto, tá aí. Deixa eu dar uma olhada, que assim, para achar redondo a gente tem que analisar carreira por carreira, né? Então vamos lá, ó, não deu problema esse aumento que eu fiz, ó, tá um disquinho certinho. Se eu tivesse seguindo o gráfico, aqui estaria fechando, porque aconteceu isso com o outro que eu fiz primeiro. Nesse momento estava fechando já. E o meu não tá vendo? Então, antes de eu continuar, deixa eu falar rapidinho sobre a questão da quantidade de material, tá? Então, eu fiz, como eu estava fazendo ao mesmo tempo, eu peguei um novelo para fazer esse e peguei esse outro novelo para fazer o que já tá pronto. Esse aqui, olha, ele ainda tem metade. Esse aqui eu consegui tirar de dentro. Esse aqui eu já usei tipo metade, tá? Usei metade dele. E eu já fiz um suplá e um porta-copo. E ainda tem metade do novelo. Nesse aqui, eu já tô mais da metade do trabalho, ainda não fiz o porta-copo, mas olha como é que eu ainda tenho bastante fio. Então, o que eu deduzi? Que para fazer um conjuntinho de 4 suplá, vocês só vão precisar de 3 novelos da Charme. Então, foi uma surpresa boa que eu tive, eu não sabia disso. Eu achei que os 2 novelos da Charme só iam dar para fazer 2 suplá e 2 porta-copos. Mas pelo jeito não. Pelo jeito eu vou conseguir fazer 4 suplá só com 3 novelos da Charme. Então realmente fazer a troca da Duna pela Charme realmente valeu a pena. Ele ficou do mesmo tamanho, não ficou menor e além disso ainda vai dar para fazer mais, né? Do que só 2. Normalmente um conjunto de suplá são no mínimo 4, né? Bom, então para terminar a live de hoje, eu vou dar a receita aí da próxima carreira, né? Então essa carreira que eu fiz foi essa que eu já comecei a corrigir, né? De 4 eu já fiz 5. Então aqui eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5 originais e mais 2 que eu vou aumentar. Então eu tenho que fazer 7 correntinhas agora, tá? Então aqui eu vou fazer 7. Então vou fazer aqui o primeiro grupo, 3 correntes, mais 2 pontos altos. Aí você vai falar, Lena, mas você tá passando de 5 para 7. Não vai dar defeito? Não vai dar defeito porque
Aqui eu vou diminuir de 2 para 1, tá? Então, vou mostrar para vocês. Então, fiz os três pontos altos, vou fazer 7 correntes. 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, vou lá para o próximo grupo e faço os 3 pontos altos de novo. 1, 2 e 3. E aí, aqui onde eram 2 correntes, eu tá perdendo foco hoje aqui. Acho que é porque eu tô com outra câmera. Então, aqui onde eram 2 correntes, eu só vou fazer uma corrente. E aí, já passo para o próximo grupo para repetição. Então, vamos analisar aqui o que eu fiz, olha. Aqui embaixo, eu tinha 5 correntes mais 2, 7, né? Aí, aqui eu tenho 7 correntes mais 1, 8. Então, no total, deixa eu ver aqui, foram o quê? 5 mais 2, 7. Então, aqui, 7 mais 1, 8. Então, eu só aumentei uma correntinha no total, tá vendo? Porque eu aumentei 2 aqui, mas aqui eu diminuí uma. Então, uma correntinha só não vai ondular o trabalho, só vai mesmo acertar, manter o disco, tá? Mas de qualquer maneira, quando eu terminar, eu vou esticar o trabalho para ver. Então, aqui são 7 correntes de espaço. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, desculpa, mexi na câmera. Aí, vou lá para o próximo grupo e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí, para passar de um grupo para o outro, eu vou fazer só uma corrente. E aí, recomeço a repetição, tá? Então, tá aí qual é a receita dessa carreira. A receita dessa carreira é 3 pontos altos, 7 correntes, 3 pontos altos. Aí, para começar a repetição, é uma corrente só e aí repete tudo de novo, tá bom? Então, gente, eu vou terminar a live por aqui, né? Vocês já estão há bastante tempo comigo. Esse é o que eu tô fazendo agora. Para quem não viu, esse é o que já está pronto. E tem o porta-copo também, que eu já fiz, também já com vocês, né? Aqui tá o porta-copo. E esse é o conjuntinho. Eu queria que ele ficasse em pé assim, mas não fica, fica caindo. Então, para vocês poderem ver ele completo, tá? E aí eu fiz algumas alterações no gráfico, porque o gráfico deu um pouquinho de defeito nesse que eu fiz primeiro. Então, esse segundo eu já estou fazendo com as correções. Então, oi, eu que sou Liana Ribeiro, sou eu que estou conversando com vocês. Então, gente, todo esse trabalho tá lá no YouTube. Meu canal é Liana Ribeiro Crochê, lá no YouTube, tá bom? E aí são os últimos vídeos que eu postei lá, então é bem fácil de achar. Eu botei o nome desse crochê de Suplar Peach Fuzzy, porque o original era Suplar Rosa Cristal por causa da cor, era rosa cristal. Como eu mudei para a cor do ano, Peach Fuzzy, então eu botei lá Suplar Peach Fuzzy, até porque eu mesma estou fazendo alterações no gráfico, então ele já perdeu o original já, né? Então me procurem lá no YouTube para ver esse trabalho todo. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui, assistido essas lives comigo, tá? Vamos ver se... Não sei se ainda vai ter live desse projeto, porque ele já tá quase terminando. Não sei se eu vou terminar ele só lá no YouTube mesmo. Mas vamos ver. Fiquem atentos aí ao meu perfil. Para saber quando eu postar novas lives, segue meu perfil também, além de me seguir lá no YouTube, tá? Um beijo para todo mundo. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês, tá? Bom dia, bom trabalho aí para quem está trabalhando, tá? E até a próxima.